Eu vi um comentário aí da pessoa dizendo assim, não, mas de alguma forma, não sei, uma alteração em conteúdo. Ah, antes, bom, começar a aparecer uma alteração de conteúdo, daí, só pedindo desculpa que me usaram para fazer realmente os ataques deles, né? Bom, primeiro que para fazer de alguma forma a programação de vocês, até para mostrar para os outros que atacam alguma coisa, bom, primeiro que eu acho que isso não deu tanta audiência. Então, não sei se tantas pessoas assistiram isso. Não é nem todo mundo que vai entender isso. Primeira coisa. Segunda coisa. Uh, mais ou menos, né? Porque não é que vocês usaram, vocês na verdade queriam me atacar para que eventualmente as informações que eu tinha falado contra o ocultismo eventualmente de alguma forma fossem dissipadas, as pessoas dessem menos atenção a isso, porque eventualmente elas estavam mais cientes por causa das minhas argumentações. Então não era para usar para a minha programação, usando essa informação de usar para algum interesse de vocês. Na verdade, isso é para esconder as críticas que eu fazia, né? E que eu faço, de certa forma, mas agora mais focado a filhos espirituais, para esconder eventualmente as críticas que eventualmente eu fazia. Você precisava de alguma forma esconder as críticas ou de alguma forma afetar, também fizesse com que de alguma forma eu caísse em alguma contradição ou fosse acusado de um pecado grave, para que eventualmente a minha imagem fosse sacrificada. Era essa a questão, não é que vocês me usaram para o programa, é que vocês queriam que eventualmente a imagem fosse de alguma forma atacada. Né? E daí eu, daí agora eles estariam usando, não, a imagem dele ele pode acabar falando para as pessoas pensarem muito sobre a questão, sobre as questões que afetam as pessoas e que são geradas pelo ocultismo. E daí, não, puxa, essas informações não nos interessam, então vamos eventualmente atacar. E depois dizer que eventualmente não, isso é parte de um programa, né? É parte de uma situação. E daí que eventualmente, porque eventualmente eles precisavam de material. Mentira, eles não precisavam de material. Até 2021, ou aí que tá, eles tinham material, só que eu estava desbancando todos e mostrando justamente a hipocrisia deles, eles não estavam interessando nesse material, né? Por isso que me atacaram sucessivamente. Então não é que eles usaram para o programa. É que quando eles usaram para o programa, mas deu backfire, eles continuaram atacando mais e mais e mais e mais. Na verdade, porque eu estava justamente mostrando onde eles estavam errados. Em alguns momentos ali houve algumas situações em que eu não sabia exatamente o que era certo ou não, e não, por isso mesmo eu não conseguiria responder. Né? Então, justamente, alguns detalhes do que eventualmente está sobrando nesses ataques eu estou respondendo agora. Então, não adianta. O pessoal pergunta, bom, não sei, esse pedido de desculpa, se eventualmente ele não é sincero, não sei se vou eventualmente aceitar. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eles falaram assim, não, mas eu também acho que mudaram o conteúdo. Não, houve ali um ataque. Havia dois grupos lutando, né? Um grupo de meninos e meninas no jogo que eu estou jogando, e daí no grupo das meninas falaram assim, não, a estratégia aqui eventualmente deu bom porque duas pessoas continuaram atacando. Claro, mas elas continuaram atacando. Não sei se são as pessoas, porque pode ser apenas um desvio de atenção no sentido de... pode ser apenas um desvio de atenção no sentido de quem realmente estaria atacando, mas há a possibilidade de ali duas pessoas no jogo que poderiam estar me atacando, ou que eles usariam a imagem dessas pessoas. As pessoas no jogo não me atacariam, usariam a imagem de pessoas do jogo, desse jogo específico, né? E que poderia representar pessoas que estariam me atacando. E diz que essas duas pessoas continuaram a pressão, justamente, a pressão, porque eu continuo falando aqui sobre isso no canal, porque as pessoas que eventualmente estariam me atacando continuaram a pressão sobre mim. Sim, só que essa pressão foi mais ou menos porque justamente poderia haver o critério da desobediência. Não quer dizer que fosse inteiramente verdade as acusações dessas pessoas, lançadas por elas. Mas eu eventualmente não conseguiria pensar direito sobre essas acusações, porque eventualmente eu poderia ter outros pecados. Então elas continuaram a pressão, mas pegaram no momento em que eventualmente eu não conseguiria responder. Né? E aí que tá, depois analisando ponto a ponto, eu consegui verificar o que estava errado nessas acusações. Né? Ou eventualmente, e mesmo em outros momentos em que eu pensei sobre essas acusações, cheguei a conclusões diferentes que na verdade eram conclusões erradas. Então, fica esse complemento no canal. Continuaram a pressão sobre mim, claro, mas apenas eu não consegui pensar sobre o tema da maneira mais adequada. Não quer dizer que o fato de eu responder algumas coisas depois, eu estou escondendo aquilo que eventualmente aconteceu. Não, eu estou falando que o que eu estou falando aqui é a verdade agora. Antes não, aquilo, as situações que aconteceram eventualmente em 2022 não eram necessariamente a realidade. Repensando o tema, não para esconder nada, eu cheguei a outras conclusões. Então, tem que se verificar justamente se o que eu estou falando
É verdade, pelo que eu pesquisei, realmente é verdade. Então, primeiro ponto, às vezes algumas conclusões que eu cheguei em 2022, por exemplo, pensando sobre algumas acusações, eram conclusões precipitadas. então não é dizer, ele teve a conclusão e agora ele está mentindo. Não, posso ter tido a conclusão, agora eu ter tido uma nova conclusão e a conclusão que eu tive anterior, que eu cheguei anteriormente, era precipitada. Então, quer dizer, não é que eu estou. Antes era verdade, eu estou escondendo. Não, a conclusão anterior pode ser precipitada e eu cheguei a uma nova conclusão, né, para corrigir as conclusões anteriores. Então, isso pode ter ocorrido. Em relação ao programa, não sei, não é o que parece. Participei, eles me usaram para participar de programa, mas como se eventualmente eles continuaram atacando, porque queriam que eventualmente caracterizar um pecado específico que eu tivesse cometido. Então, quer dizer, eu acho que era mais o interesse. Não participei do programa, eu vi que na verdade as acusações deles eram falsas, então fica esse complemento no canal. Vai.